igreja. Amém. E o Júnior falando tudo isso, foi interessante que essa semana Deus confirmou ao meu coração que Ele tem algo muito lindo para essa igreja. Ele tem algo muito lindo para esse povo. Só que há um caminho a traçar. E esse caminho a traçar vai ser eu e vocês. E no começo da semana o Júnior falou, você ministra domingo? Eu falei, amém. Eu falei, Senhor, já me direciona. E eu tinha uma palavra no meu coração. Inclusive deixei ela pronta. Só que algumas coisas foram acontecendo e o Senhor colocando algo em meu coração. E quando foi na quinta-feira, o Senhor falou, é isso aqui. E eu amém. Aí eu falei, Júnior, o Senhor me deu essa direção. Que a princípio seria para as mulheres. Que vocês vão entender no final. Mas o Senhor tocou no meu coração para que eu falasse com o Júnior. O Júnior falou, abra para a igreja. Que acho que é o tempo da gente começar a ter outras estratégias. E confesso para vocês que semana complicada. Olha, foi difícil. Literalmente o diabo tentou nos parar. E depois eu entendi o porquê de tudo isso. Porque eu creio que, como o Senhor me deu o tema da mensagem de hoje, que é virando a chave espiritual. E aí eu entendi o porquê de tantas lutas e de tantas batalhas essa semana. E hoje eu vou falar de uma personagem que normalmente é ministrado para as mulheres. Normalmente esse livro da Bíblia a gente usa mais para estar com as mulheres. Mas eu vou pegar um ponto-chave de um capítulo desse livro. Hoje eu quero falar para vocês sobre a rainha Esther. Então abram as suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13. É esse que tá? É esse? Amém? Esther 4, a partir do verso 13. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra forma para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Vou ler de novo. Não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então, Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Amém? O livro de Esther, ele narra a história dos judeus que permaneceram na Pérsia, em vez de voltarem para Jerusalém. E no meio de uma grande crise que eles estavam, onde o rei tinha feito um decreto, que todos os judeus iam ser exterminados. A história de Esther, a gente pode ministrar ela de várias formas. Mas esse versículo aqui é a chave da história de Esther. É aqui que está o segredo de toda a história de Esther. A história de Esther é um testemunho poderoso dentro das Escrituras. Esther arriscou a sua vida para salvar o povo de Deus naquele momento. Ela teve que decidir entre o mais fácil e o mais difícil. E ela não pensou. Ela escolheu o mais difícil. Mas era o melhor a se fazer naquele momento.
No verso 14, ela aponta que o propósito de sua vida estava ligado àquela situação. Esther, ela sabia que ela estava pronta. Esther sabia que ela tinha sido moldada e forjada pelo Senhor para aquilo que ia acontecer. Esther foi moldada para cumprir o propósito em sua geração. E conosco também é assim. Obrigada. O Senhor nos molda, o Senhor nos prepara, o Senhor nos forja, porque Ele tem um propósito para se cumprir na minha e na sua vida. E nada foge do controle do Senhor. Nada, nada. Se nós formos para o início do livro de Esther, no capítulo 1, não era Esther a rainha, era a rainha Vasti. E o rei Xerxes, numa certa época, ele estava dando uma festa. E nesse momento de festa, ele querendo mostrar para os ministros, para os outros reis, ele pediu que chamasse a rainha Vasti. Só que ela se negou. Ela não foi à presença do rei. E aquilo era um absurdo para a época. Jamais que o rei chamava a rainha e a rainha não comparecesse. Só que nada é por acaso. Ela não compareceu. E automaticamente o rei trocou. Tirou Vasti do reinado e preparou uma nova rainha para ele. E quem entra em cena no meio de muitas e muitas mulheres? Esther. Só que Esther não chegou lá de repente, não. O rei falou, chama elas aqui que eu vou escolher. Não. Eu estava lendo, Esther teve 12 meses de preparo. 6 meses com banhos de óleo. E mais 6 meses com todos os outros preparos para ela. As mulheres eram assim. Elas tinham que se preparar, não era um dia. Foi 1 ano Esther se preparando para ser apresentada para o rei. Olha, os reis eram exigentes, hein, gente? Ó. E Esther chegou o momento dela ir se apresentar ao rei. E como nada é por acaso, Esther cai na graça do rei Xerxes. E ele fala, esta vai ser a rainha. E nesta manhã, eu te pergunto, será que não foi para um momento como este que Deus te chamou? Será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Será que você já não está pronto o suficiente? Será que Deus não te chamou para este momento de entrar em prol de um povo? Será que Deus não está te chamando para esse tempo? Será que Ele não quer que os propósitos que Ele tem para você se manifestem a partir de agora na sua vida? Nós também temos tempos difíceis e conturbados, assim como Esther estava naquele momento. Os dias são difíceis. Tem hora que a gente acha que não vai dar conta nem de cumprir o nosso horário de trabalho. Tem vezes que a gente não se acha capaz. Muitas vezes as vozes estranhas vêm até nós e falam, você não é nada, você não vai conseguir nada, você é um derrotado, você é um fraco, você está condenado à morte. Mas precisamos entender que o propósito de Deus para nós, Ele vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Por mais que o medo nos assole, queridos, nós não nascemos por acaso. Nós não somos obra de um Big Bang, não. Nós não nascemos por acaso. Não foi uma explosão que fez com que nós nascêssemos, não. Nós temos um Deus que nos criou, que nos formou e que cuida de nós. E o que Esther nos ensina com tudo isso que aconteceu? A primeira coisa que eu aprendi com Esther é que ela não teve medo. Imaginem vocês. Ela tinha que ir para a presença do rei. Só que ela não podia chegar e falar, rei, eu quero falar com você. Não era assim que funcionava. Ela só ia à presença do rei se o rei solicitasse a presença dela. E fora isso, ela também era judia. E ela também estava correndo risco de morte. Eu imagino, eu conjecturando, que ela se tremeu toda. Ela falou, e agora? Eu também sou judia.
E jamais eu posso chegar lá e falar, rei, eu quero falar com você. Isso era humanamente impossível naquela época. E quando Esther entende que ela estava ali para uma missão, todo o medo dela foi embora. Todo o medo dela foi embora, porque ela sabia do projeto que Deus tinha para a vida dela. Ela perdeu o medo. Tanto que no final do verso 16, a antes apavorada Esther declara, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Só aqui ela já mostrou que o medo dela foi embora, que ela acreditava no Deus que ela servia. E muitas vezes a gente se sente assim, como Esther se sentiu. E constantemente a gente enfrenta situações que querem nos parar. Isso é natural, isso é normal. Nós somos de carne. Muitas vezes o medo vai querer te parar. Muitas vezes você vai travar e vai dizer, não, isso não é para mim, acho que Deus escolheu a pessoa errada. E eu te digo nessa manhã que não, Ele não escolheu a pessoa errada. Ele tem um propósito que já está pronto, escrito para cada um de vocês. A clareza do propósito nos encoraja a prosseguir, assim como foi com Esther. O medo bateu, mas quando ela parou e entendeu o Deus que ela servia e o propósito dela estar naquela posição, ela criou coragem. Ela criou coragem, se posicionou e foi buscar as estratégias. Uma outra coisa que a gente aprende com Esther, quando estamos no propósito, o Senhor nos dá as estratégias certas. Esther poderia ter... Gente, eu pedi para apagar essa. Obrigada. Senão eu não leio. Ela parou, falou com Deus, raciocinou. E eu acho que ela falou, o que eu vou fazer agora? Porque muitas vezes a gente quer fazer da força do nosso braço. Muitas vezes a situação chega na nossa porta, tá aqui alguém que já fez várias vezes na força do braço, quebrou a cara. Porque a gente, a nossa vida é fast food, A gente levanta, eu tenho isso, acabou a noite. Mas essa situação, não deixa que eu faça, porque Deus está demorando demais. E aí a gente precisa entender que Deus, Ele faz tudo estrategicamente. Se vocês começarem a ver, depois quem não leu, leia todos os capítulos da história de Esther, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Lá atrás, ela tinha que ser rainha primeiro. Só que lá atrás, Deus tinha que preparar o momento para que Esther chegasse. Uma estratégia. Quando a situação aconteceu, Esther estava lá e ela fala, eu preciso de uma estratégia. No verso 15, Esther traça os passos, o caminho para chegar até o rei. E existe um caminho para vencermos os desafios que estão diante de nós. Existe uma estratégia que nos conduz à vitória. O outro propósito e a outra lição que Esther nos ensina, eu estou resumindo aqui porque o ponto-chave é o final. É a unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. O propósito nos traz unção. Esther era uma personagem improvável. Alguém imaginou que Esther seria aquela que iria tocar no coração do rei para que o povo fosse salvo? Não. Naquela época, a mulher, imagina, se ela não podia nem chegar na presença do rei. A Esther era mais das improváveis. E mais uma vez eu falo, muitas vezes a gente se sente incapaz, a gente se sente improvável. Imagina, eu ou aquele ali, não, isso aí não vai dar em nada. Imagina, essa igreja, Júnior, não. Mas é esses que Deus usa, porque é esses que Deus conhece o coração. Deus conhece o seu coração. Eu hoje poderia trazer uma palavra como a gente sempre fala, de exortação, de conserto. Só que essa semana o Senhor foi tão incisivo no meu coração. E quando eu falei com o Júnior, que sempre que eu trago uma palavra eu falo com ele, porque ele é o anjo dessa igreja.
E ele falou, realmente, é tempo de darmos estratégias para o povo. É tempo de andarmos na coletividade. Foi o que aconteceu na sexta-feira. E ali foi a confirmação na vigília. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Esther não lutou sozinha. Esther não lutou sozinha. Esther estava na coletividade. E é isso que Deus quer para este lugar. É isso que Deus quer para o Ministério Gerações. Que nós venhamos andar na coletividade. Nós podemos para os outros ser os improváveis, mas para Deus não. Aleluia! Se nós estamos aqui há um pouquinho mais de um ano, são dias difíceis? São. Oh, como são. Tem sido dias de lutas? Tem. Tem sido dias de batalhas? Sim. Mas se Deus nos chamou, Ele tem um propósito para este lugar e através de cada um de nós. E a unção que estava sobre Esther é a mesma unção que o Senhor quer derramar sobre a mim e sobre a sua vida hoje. Ela poderia ser formosa aos olhos do rei, mas ela era do povo inimigo. Ela era uma judia. E mesmo assim, que patamar que ela chegou de rainha? A unção e a capacitação sobrenatural para realizar aquilo que o natural a gente não consegue. O ministério que Deus nos confiou não pode ser exercido na força do nosso braço, mas sim na unção do Espírito que é derramado sobre as nossas vidas. E nesta manhã, o Senhor quer derramar essa unção sobre cada um de nós. Porque chamado não é feito na força. Chamado não é feito no eu faço, eu vou, eu quero. É do meu jeito, não. É do jeito dele. É ele que determina. É ele que coloca em nossas mãos o propósito para a gente andar, como o Júnior falou hoje, em obediência e cumprir o propósito que ele determinou para mim e para você. E quando andamos conforme a vontade de Deus, ele prepara tudo da melhor maneira possível. Se a gente parar para pensar, olha o que Deus fez. No capítulo 6 do livro de Esther, logo no início, eu não vou ler aqui para não me alongar, o capítulo começa falando que o rei perdeu o sono naquela noite. Ele simplesmente perdeu o sono. E a primeira coisa quando ele fez, quando acordou, que ele queria que o livro da história do reinado dele fosse pego para ele ler. E ele foi ler. E lá ele descobre o quê? Porque Mardoqueu, que trouxe Esther, que era sua sobrinha, ele que cuidou dela, porque ela era órfã. Mardoqueu, num certo momento, tinha 2 dos eunucos do rei que queriam tocar no rei. Mardoqueu descobriu e fez com que esses eunucos fossem tirados. Só que o rei nunca soube disso. E naquela noite, ele levanta, perde o sono e ele descobre que Mardoqueu, o seu eunuco, o judeu, tinha livrado ele dos outros eunucos. Aí eu pergunto para vocês, ele perdeu o sono por acaso? Ah, o rei acordou do nada. Não foi uma coincidência. A insônia do rei não foi uma mera coincidência, mas foi a forma que Deus moveu para realizar todo um propósito. Porque neste momento aqui do capítulo 6, Mardoqueu já estava fora do palácio. Porque ele já estava sendo perseguido pelo ministro do rei Ramã, que foi junto com o rei que decretou para que todos os judeus fossem mortos. Mardoqueu não estava lá dentro. E o acesso que ele tinha era Esther. Só que o rei conseguiu através do quê? Deus. Deus moveu a história para que o rei descobrisse que Mardoqueu o tinha ajudado há um tempo atrás. E ele falou, cadê Mardoqueu? Porque Deus estava planejando tudo para que Mardoqueu voltasse e fosse honrado pelo rei. Para junto com Esther, eles conseguirem chegar no propósito final.
Queridos, a gente vai falando a história, mas você precisa ler toda a história para você entender. Aqui a gente está resumindo. E o que a gente aprende aqui com Esther? Que ela tomou a decisão certa e esperou o agir de Deus. Não foi Esther que ficou lá, o rei precisa ler o livro, ou o rei precisa... Não. Ela simplesmente combinou com Mardoqueu o que ela ia fazer e se calou. E descansou. Como foi ministrado na sexta-feira, o descanso. Ela simplesmente parou. Ela fez a direção que Deus deu para ela e parou. Ela esperou o Senhor sinalizar, porque o Senhor tinha que agir lá dentro para que as coisas acontecessem. Ela não foi na força do braço dela, ela não foi dar o jeitinho brasileiro, ela não foi lá e falou, não, deixa eu mudar isso aqui, que vai ser mais rápido. Não, ela foi paciente. Ela esperou. Quando Deus tem algo para as nossas vidas, Ele sabe como agir. E o que cabe a nós é esperar e obedecer. Às vezes vai demorar? Vai. Às vezes vai ser mais rápido? Vai. Mas quando a gente obedece, uma coisa eu garanto. O final é bem melhor. Por mais que seja difícil. Por mais que seja doloroso, você vê, você quer ir lá e fala assim, se eu fizesse assim, ia ser mais rápido. Mas aí Deus fala, porque eu sei o final. Se você fizer do seu jeito, vai dar tudo errado. E o final da história, a gente já sabe. O povo judeu foi liberto. O povo judeu foi salvo. Esther conseguiu acesso ao rei. Eu estou contando só um pouquinho, porque vocês vão ler a história, que vocês vão entender o final disso aqui. O povo judeu, ele conseguiu ser salvo. Mardoqueu voltou ao palácio com honrarias. E vocês sabem qual que foi a chave de toda essa história? E é aquilo que Deus quer fazer para este lugar. Ela decretou um jejum que mudou a história daquele povo. Foi decretado um jejum que virou a chave espiritual de um povo. Quando essa semana eu falei com o Júnior que eu queria fazer com as mulheres, já estava no meu coração de a gente fazer o jejum de Esther. E eu fui protelando isso há algum tempo, que já estava no meu coração. Eu tinha até falado já com a Renata. E nessa semana, algumas coisas que foram acontecendo, algumas situações, até ministério, muita coisa. E eu falei, Júnior, eu vou fazer isso com as mulheres. Ele falou, não, você vai abrir para a igreja. E foi na mesma semana que ele falou o relógio de oração. E aí eu entendi na sexta-feira, quando ele falou da coletividade. Relógio de oração, jejum de Esther. Falei, Senhor, eu estou entendendo. Nós precisamos virar a chave espiritual das nossas vidas e deste lugar. E vai começar a partir de nós. Porque muitas vezes, eu sei, eu e o Júnior, principalmente o Júnior, a gente quer, né, falar para vocês, e vamos, é conserto, é isso e aquilo. Mas tem hora que a gente precisa seguir uma outra direção. E agora é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de dobrar os nossos joelhos, é tempo de buscar, é tempo de virar essa chave no mundo espiritual, que foi o que Esther fez. Esther levantou um povo. Um povo estava em jejum e oração 3 dias consecutivos para que algo acontecesse. E Deus operou. Se Deus operou uma situação dessa, o que é o seu problema nas mãos do Senhor? Porque muitas vezes eu entendo, os problemas nos paralisam. Muitas vezes as situações nos impedem até de fazer a obra de Deus com excelência e da forma que a gente deveria fazer. Eu sei disso. Só que aí nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tirar o medo, nós precisamos pedir que a unção do Senhor se derrame sobre as nossas vidas e nós precisamos pedir ao Senhor estratégias. E eu estou vendo que as estratégias Ele já deu. E agora cabe a nós dar um passo de fé. Aleluia.
É isso que o Senhor quer de nós. A sentença para aquele povo já estava decretada. O povo ia ser exterminado. Não tinha outro caminho. Não tinha outra solução. Mas a única forma que Esther viu era o quê? Ela tinha que ir até o rei. Só que isso era impossível. E o que ela fez? Decretou esse jejum. E esse jejum tocou no coração do rei, aonde ele recebeu Esther. Em Esther 4, no verso 16, o que ela fala? Ela falou para Mardoqueu, vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas faremos o mesmo. Esther e o povo judeu jejuaram por 3 dias. E ali fizeram durante esses dias. Além de jejuar, se humilharam na presença do Senhor. Como a gente sempre fala, jejum sem oração é dieta. Não é só jejuar. Esther, suas criadas e o povo, junto com Mardoqueu, oraram e jejuaram por 3 dias e 3 noites. Eles se humilharam diante da presença do Senhor. Eles se humilharam diante daquele que seria o único capaz de mudar aquela história. E depois dos 3 dias, Esther se apresenta ao rei. E o rei lhe dá a vitória, poupando o povo judeu de ser exterminado. E aqui o que a gente aprende acerca do jejum? O jejum mudou a história de uma nação. O jejum é uma ferramenta poderosa dada por Deus, que muda as nossas sentenças. Ao invés da gente se lamentar, sabe o que falta no povo de Deus, isso no geral? Muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente se lamenta, mas sabe o que falta? A gente pegar essa ferramenta, a gente pegar a palavra do Senhor, a gente se humilhar diante da presença dEle. Eu já vivi milagres através do jejum e da oração. Eu já vivi. Aqui está um milagre. Aqui foi muito jejum, não foi 3 dias não, gente. Foi alguns anos de jejum e oração. Eu jejuei, eu orei. E há um tempo atrás, eu não tenho vergonha em falar não, gente, porque eu sou falha. Poucos dias atrás, algumas situações que a gente precisa de um milagre. Ele mesmo olhou para mim e eu me lembrei disso. Cadê você que estava no chão do quarto chorando enquanto eu estava no... E é verdade. Por quantas vezes naquela época eu me pegava sozinha, chorando, clamando, jejuando em prol da vida dele. E o Senhor operou. Quantas vezes situações de eu falar, Senhor, está tudo errado, e eu falo com o Senhor, eu me prostro, eu jejuo, eu busco. O Senhor vai lá e opera. Mas parece que a gente é teimoso, né? Aí foi o que o Júnior falou, a gente usou todo o saldo de oração. Ah, Deus já abençoou mesmo, deixa para lá. Agora eu não vou orar mais não, do jeito que é para orar. E nós temos essa ferramenta que a gente não usa. Muitas situações que enfrentamos podem ser mudadas através do jejum. Portas são abertas. Curas são operadas. Ali é um milagre. Ali é um milagre de cura. Ele foi diagnosticado pelo médico com uma sentença. E a gente até brincou ontem, foi ontem, esses dias, que ele comeu um pão, ele comeu outro pão, ele comeu outro. Eu falei, menino. Ele falou, mãe, eu tô curado, eu posso comer. Eu falei, já pensou se tivesse até hoje com aquela doença? Ele não podia comer, ele era criança, ele não podia comer uma bisnaguinha. Eu chorava que meu filho não podia comer uma bisnaguinha. Ele não podia comer um pão, lembra? Ele não podia tomar leite. Não era nem a lactose, era a caseína do leite. Ele chorava, ele era criança. Ele não podia tomar um Toddy. E eu e o Júnior clamamos, oramos, jejuamos e é um milagre. Hoje tem que mandar parar de comer pão, porque senão... Por quê? Porque eu creio num Deus que tem um propósito na vida dele. Um Deus que tem um propósito na minha e na sua vida. Só que o Senhor está nos levando. É muito interessante. A gente vê, eu converso muito com o Vino, a gente fala, nossa, a igreja está cheia, a gente queria o povo aqui e tal.
Só que Deus tem um cuidado tão lindo com este ministério, que Ele está fazendo tudo devagar, porque como a gente sempre, eu e a Renata na intercessão ora, Deus está criando raízes, e para gerar dói, e Deus está cuidando, nos mínimos detalhes, são nos detalhes. Tem hora que a gente fala, né? Ai, pessoa não vem, o outro, vamos lá visitar, vamos correr, o que está acontecendo, eu quero fazer. Mas a gente entendeu que Deus está cuidando de um por um individual. Só que vai vir as tribulações, vai vir as situações difíceis, vai vir o tempo onde a gente vai dizer, e agora? Mas aí a gente lembra do propósito que Ele tem nas nossas vidas e que nada foge do controle das mãos do Senhor. Possa ser que alguns estejam no tempo que Esther estava se preparando. Possa ser que você possa estar no período aí de 1 ano do preparo, eu não sei. Possa ser que você já esteja pronto e só está pedindo para que Deus tire o medo de você. Possa ser que você esteja já no ponto de falar, Senhor, qual que é a estratégia? Que rumo que eu sigo? E eu creio que possa ser que a maioria já esteja pronto para entrar na coletividade e juntos seguirmos com a obra do Senhor. Esther não apenas jejuou, ela se uniu a um povo. A busca por Deus em conjunta é linda e super necessária. Nós somos o corpo de Cristo e um precisa do outro. Tem um louvor que diz, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E se estivermos alinhados aos propósitos de Deus, nossas histórias ministeriais terão desafios? Sim. Dias difíceis? Sim. Batalhas? Sim. Mas terão um final feliz. Porque uma palavra do Senhor diz em Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Ele mesmo deixou na palavra dele. É tempo, irmãos. É tempo da gente se levantar. É tempo da gente se posicionar no coletivo. Na sexta-feira, na vigília, só se foi falado da coletividade. Tem horas que a gente quer que vocês vamos. A gente quer empurrar, vamos. Mas eu acho que chegou um tempo, tenho certeza, que chegou um tempo que agora é de juntos, um dar a mão para o outro e falar, vamos no coletivo? Eu te ajudo, Elton e Marisa, vocês me ajudam, eu ajudo a Rose ajuda a Zenaide, e a gente vai juntos. Nós precisamos dessa unidade, porque foi assim que Esther e o seu povo conseguiu a vitória. O Júnior começou com relógio de oração. E eu falei com ele o que eu tinha em mente de fazer com as mulheres, e ele falou, abra para a igreja. E eu quero, hoje, lançar um desafio sobre a sua vida. Hoje a minha mensagem é curta, porque eu senti que o propósito é orar, que o propósito é outro, e o relógio vai começar amanhã. Já começou, mas né? Eu quero desafiar você. A partir de amanhã, nós entrarmos no jejum de Esther. Será 3 dias, segunda, terça e quarta. Só você e Deus sabe dos seus problemas. Cada um tem a situação que você fala, Senhor, se o Senhor não intervir aqui, eu não sei o que vai dar. Cada um sabe. Eu sei, eu tenho lá umas situações que eu preciso do milagre. É o Senhor que tem que entrar. Vocês sabem de cada um das suas. Mas nós vamos na coletividade. Eu vou estar no meu tempo de oração, mas eu vou estar pondo Jeremias e Zenaide, eu vou estar pondo Lucas e a Rose, eu vou estar pondo todos. Eu não vou estar orando só por mim. Eu vou estar orando por todo mundo. Mas vai ser tempo de estarmos juntos. No momento da minha oração, eu vou dizer, Senhor, eu não sei qual que é o problema da Rose, mas que o Senhor vá de encontro a ela agora. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor sabe do milagre que ela precisa agora. Nós precisamos nos unir.
É tempo de unidade, é tempo de coletividade da igreja. É tempo de que tivemos aqui hoje 5 minutos de oração. É tempo de chegarmos aqui, prostrar os nossos joelhos diante do Senhor e falar: ei, vem cá, Dani, deixa eu orar com você um minutinho. Nós precisamos nos unir. Deus deu estratégias para Esther e Deus deu a vitória. E essa vitória também está pronta para cada um de nós. Só que a gente precisa dar um passo. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos virar essa chave espiritual que está travada. As coisas não acontecem, não é porque, por que não está acontecendo? Porque Deus está precisando que a gente dê o primeiro passo. Deus não age, Deus reage. Quem age primeiro é a gente. E através da nossa ação, o Senhor vai reagir. Porque os propósitos que Ele tem para cada um de nós são lindos e maravilhosos. Só que cabe a nós destravar essa chave. Porque nós temos que entender que a nossa vida é muito espiritual. Nós temos que estar alinhados com Ele. A gente costuma dizer: Senhor, fala comigo. Mas como Ele vai falar se você não se relaciona com Ele? Como você vai ouvir a voz dEle se você não tem intimidade com Ele? Por que o Júnior coloca esse propósito de estar lendo a Bíblia? Intimidade com Deus. Eu mergulhei na história de Esther, eu voltei, eu li de novo, eu falei: nossa, quanta coisa que a gente já leu e a gente nem, uau! É mergulhar, é ter tempo, porque a hora que Ele te sinalizar, você vai falar: não, é o Senhor que está falando comigo, não é a minha carne. Então é tempo de andarmos no coletivo, é tempo de nos unirmos. Nós estamos na reta final da igreja. Eu estava vendo na internet uma pastora respondendo perguntas, e olha só o que um membro da igreja dela perguntou. Eu até falei: meu Deus, eu nem te contei. Quando que a pastora e o pastor vão pregar sobre a volta de Cristo na igreja? Eu falei: uau! Ela não sabia o que responder, porque isso não se prega mais nos altares. Nós estamos na reta final da igreja. E nós precisamos nos unir, porque Deus quer cumprir o propósito que Ele escreveu para cada um de nós. Cada um de nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Não precisa ser pastor, levita, diácono, intercessor, não. Todos temos um chamado no seu trabalho, que é o primeiro chamado de qualquer ser humano, é a família dele. Lá já tem um rebanho, que você já perde até os cabelos. É o maior rebanho nosso, é a nossa família, é a nossa parentela. Ali nós temos que ser testemunhos vivos na vida daquele povo. Ali já é o primeiro chamado. E fora isso, Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus tinha um propósito. Esther era órfã. Esther não era nem na imaginação de qualquer um, Esther ser rainha. Ela foi criada por Mardoqueu. E olha o nível, a posição que Deus colocou Esther. Mas por quê? Ele tinha um propósito lá atrás. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Deus já sabe. A nossa história está escrita por Ele. Às vezes a gente não entende os caminhos. Às vezes a gente quer que seja mais bonito, que seja menos doloroso, que seja mais fácil. Mas aí a gente tem que entender e falar: Senhor, é aqui? É por aqui mesmo? Tem espinho. Eu sei, filha, que tem espinho. Mas é esse espinho que vai fazer com que você cresça, com que você amadureça, que você entenda que eu tenho o melhor para você lá no final. Então é tempo de nós andarmos no coletivo. O Senhor está querendo fazer algo lindo neste lugar, mas a gente precisa virar essa chave espiritual. A gente precisa se posicionar. A gente precisa andar em obediência à palavra de Deus, não em obediência ao homem. Tem hora que a gente confunde. Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que deixar Deus moldar. Esther foi moldada, Esther foi forjada, Esther foi preparada para chegar na posição onde ela chegou. Só que ela chegou pronta, ela chegou madura,
ela chegou sensível à voz do Espírito Santo. E ali o Senhor começou a fazer toda a estratégia, tudo o que precisava ser feito. Tudo o que precisava ser feito da melhor maneira possível, para que lá na frente o nome do Senhor fosse glorificado, para que lá na frente aquele povo fosse salvo. A história de Esther não está na palavra de Deus à toa. Não está. Se ela levantou um povo para jejuar e orar, Deus sabe o que estava fazendo. E Ele quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. E eu quero lançar esse desafio para vocês. Eu não vou perguntar quem vai fazer, quem não vai fazer não. Eu creio que todo mundo já colocou o nome no relógio de oração. E nós vamos nesses 3 dias. Jejum, gente, eu sou muito sincera. Você tirar uma comida, isso é propósito. Isso é um propósito. Jejum é você se abster. É você se abster de todo tipo de alimento. Isso é jejum. Cada um tem o seu limite. Cada um tem o seu tempo. Né? O que é liberado no jejum é a água, é o café sem açúcar. O chá eu tenho dúvida, porque o café eu sei que não libera, não quebra o jejum metabólico. Então o café sem açúcar e a água e o chá também eu creio que não quebra. Não quebra o jejum metabólico. Então, porque tem gente que toma remédio, então a gente também tem que ter prudência. Cada um tem o seu limite. Eu e ele a gente bate 18, 19 horas. Que nós já temos um hábito. Se você acha que não consegue, hoje à meia-noite, ore e fale, Senhor, eu vou até a hora do almoço. No almoço eu entrego meu jejum. Se você acha que não consegue tirar o café da manhã, que não consegue tirar o almoço, almoce e vai até o final do dia. Isso é particular de cada um. Mas se abstenha do alimento. Agora, se você quer fazer propósitos, aí sim você tira alguma coisa. Mas jejum. E esse povo aqui ficou sem comer e sem beber 3 dias. Então, eu quero lançar esse desafio para você. Chegue na sua casa hoje, escreva num papel. Escreva, Senhor, isso aqui, é só o Senhor. Eu não consigo, é o Senhor, é um milagre. Eu preciso desse milagre. Eu tenho esse hábito, eu escrevo. Eu já falei para vocês, orem com quem tem dificuldade às vezes de orar, escreva a sua oração num caderno, fale com Deus escrevendo. Escreva lá, Senhor, tá aqui, tá aqui. E uma coisa, não barganhe com Deus. Jejum não é barganha. A primeira coisa do jejum é a nossa vida espiritual com o Senhor. Jejum é para matar a nossa carne. Jejum é para aguçar os nossos ouvidos espirituais. Jejum é para nos dar entendimento. O jejum é para arrancar aquilo que está. Então, coloque lá, Senhor, está aqui. Eu, por exemplo, eu preciso de um milagre numa situação. Senhor, está aqui, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor me dê a direção. O Senhor quer que eu faça isso? Ou o Senhor quer que eu não faça? É assim que eu vou fazer. Mas eu preciso de uma resposta. Eu preciso da sua intervenção. Então escreva. Eu preciso de uma cura, que é só o Senhor, que é o médico dos médicos, que pode fazer. Eu preciso da libertação de um parente. Eu preciso da salvação da minha parentela, eu não sei. Coloque num papel. E hoje à meia-noite, quando virar para segunda-feira, dobre os teus joelhos, entregue ao Senhor. Ore, tenha um tempo. Os casais, orem juntos. Vocês não sabem o poder no mundo espiritual de um casal que ora junto. Nós já vivemos milagres, porque a gente dobrou os nossos joelhos juntos e Deus operou, porque vocês são uma só carne. Orem juntos, escreva lá. Eu pego o caderninho, mas vai lá. Tá aqui, Senhor. E faça esse propósito com o Senhor. Eu estou querendo na segunda e na terça, no grupo das mulheres do WhatsApp, eu só preciso ver o horário, que a gente tenha pelo menos 5 minutos, que eu sei que a vida é corrida, de oração. Eu fazer uma chamada online
Depois eu preciso colocar você, mãe. E a dona Luzinete também. E a gente ter 5, 10 minutos de oração. É oração. Eu vou fazer a chamada de vídeo, cada uma vai estar lá no seu cantinho e nós vamos orar. E principalmente, nós vamos interceder pelo nosso lar. Nós vamos interceder pelos nossos maridos. Nós vamos interceder pelos nossos filhos. Mas façam. Hoje a palavra que o Senhor tinha me dado está pronta. Era uma outra palavra. Mas o Senhor foi, e na quinta-feira nós assistindo uma ministração, o Senhor falou Esther. Eu falei, então é Esther, é jejum, é oração. Porque Deus quer operar. Só que Ele precisa que a gente dê um passo. E é na coletividade. É um dando a mão para o outro. Assim como o Senhor fez na vida de Esther e do povo, Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e na coletividade dessa igreja. Amém? Posso contar com vocês nesse jejum? Faça você no seu particular. Mas faça isso. Tire um tempo de oração nesses 3 dias. Ore. Tenha o seu tempo com o Senhor. Tenha o seu secreto. Vá para os pés dele.